Morar fora muda você, mesmo quando você não tá tentando mudar. E depois de 8 anos de Japão, essas são algumas coisas que eu percebi que mudaram em mim. Pra começar, tem coisas que eu percebi que mudaram com relação a corpo, gestos. Eh, Primeiro, tirar o sapato pra entrar em casa. No começo foi um pouquinho difícil, né, de se acostumar, mas hoje em dia eu acho que eu vou aderir isso pra minha vida inteira, em qualquer lugar que eu esteja morando. Sem falar que é muito mais higiênico, né. Segundo, se curvar o tempo todo pra agradecer. Eu fui para o Brasil e eu percebi que eu estava fazendo isso para as pessoas. E é bem respeitoso, né, mas, enfim, é uma coisa meio estranha fora, mas aqui pra mim já tá normal. Sempre agradecendo. "Arigatou gozaimasu" e sumimasen também, né, sumimasen. Terceiro, as japonesas, principalmente as japonesas, têm muito costume de cobrir a boca pra dar risada, né, então não sei por quê. Vergonha dos dentes, do sorriso? Não sei, mas eu percebi que, às vezes, inconscientemente, eu faço isso quando eu vou dar risada na frente de alguém, né. Você cobre a boca, assim. Um pouco estranho, mas não sei, você se acostuma. Outra coisa é toque físico. Eu não era nem acho que nem no Brasil, mas depois de vir para o Japão, aqui muito menos. Eu não perdi esse costume, não tenho muito interesse, é até um pouco desconfortável você sempre ficar cumprimentando com um beijinho e abraço, sabe. Eu acho que também por outro motivo que eu vou falar mais pra frente, né, de ter aflorado um pouco esse meu lado introvertido, mas enfim, toque físico é uma coisa que reduziu. Não totalmente, porque bem eu ainda sou brasileira, ainda tenho amigos brasileiros, a gente às vezes se cumprimenta dessa forma, mas reduziu demais, assim, se eu puder evitar. Quando eu vejo que tá todo mundo se cumprimentando com beijinho, com abraço, aí meio que você vai, né, tipo: "Ah, tá, normal". Mas se for pela minha iniciativa, eu não cumprimento as pessoas dessa forma. Tem agora outra parte mais com relação à educação e silêncio. eh eu percebi que eu agradeço mais do que quando eu estava no Brasil. Não que os brasileiros sejam mal educados, mas aqui no Japão eu tenho uma amiga, por exemplo, japonesa, que tudo ela fica se desculpando e agradecendo também, mas qualquer coisa, sabe. Tipo, às vezes não é nada, ela não tá nem me atrapalhando, eu vou ajudar com alguma coisa e sempre: "Ah, gomei nasai, gomei nasai". Peguei também um pouco disso e de agradecer sempre, né, qualquer coisa, assim, básica. Eu acho que é uma coisa muito japonesa, né. A outra, falar mais baixo. Bem, os brasileiros eles têm muito eu percebo que eles falam mais alto e eu não tô muito atrás disso não, às vezes meu marido fica falando pra mim que eu tô falando muito alto quando eu me empolgo, mas geralmente eu presto mais atenção nisso, pra não incomodar as pessoas. E você fica um pouco com vergonha também, por exemplo, quando tem um grupo de brasileiros, tipo, fazendo muito barulho, você percebe que os japoneses estão incomodados, mas os brasileiros não percebem que estão falando muito alto, então, pelo menos eu comecei a prestar mais atenção nisso, né, olhar ao meu redor, tipo: "Ah, acho que a gente tá falando muito alto, né", e tendo a prestar mais atenção no meu tom de voz. E, como consequência, o barulho começou a me incomodar mais. Então, aqui tudo é muito silencioso, as pessoas falam baixinho quando falam, e as ruas é muito silencioso, então eu acho que ir para o Brasil agora vai ser um choque. Eu fui ano passado, 2023, retrasado já, né, 2024, né, de 2023 pra 2024. E é muita informação, é muito barulho e você fica até um pouco, não sei, incomodado, sabe, a cabeça dá um bug. Então, eu me acostumei com mais silêncio. Terceiro ponto, que seria na rotina, eu comecei a me preocupar, assim, verdadeiramente com a separação do lixo, que é algo que no Brasil eu não tinha muito costume em casa, nunca teve costume de ficar separando o lixo, sabe. Hoje em dia dá até um pouco de desespero, a gente foi para o Brasil também e eu vi a minha mãe jogando PET, sabe, no lixo normal, orgânico, e eu fiquei: "Mãe, não faça isso, vamos pegar e separar, né". E eu vou levar também isso comigo, então a gente tende a separar os queimáveis dos não queimáveis e tudo tem dia diferente. No começo é um pouquinho chato, e principalmente quando você esquece, porque, por exemplo, o lixo não queimável agora mudou um pouco, mas antes o PET passava uma vez a cada 2 semanas. Perdeu o dia, você vai ficar ali com um monte de lixo acumulado, então é chato, mas é bom, e você ganha um pouco mais de consciência, né, sobre o lixo. Segundo ponto, skincare. Antes eu não me preocupava nada
com skincare, sabe, nem hidratante, pra falar a verdade. E aqui tem tantos produtos acessíveis, tanta coisa, e quando você aprende a idade chega também, né. Então eu comecei a cuidar mais da minha pele. Eu percebi essa mudança. Outro ponto, comida. Você passa a apreciar mais a comida e sentir que menos é mais? No Japão, restaurante japonês. É tudo muito incrementado, é cream cheese, morango, sei lá, sushi de morango com Nutella. É muita coisa pra tentar deixar melhor, mas não fica necessariamente melhor. Aqui no Japão, você chega e é um sushi, um arroz com um pedacinho de peixe em cima e é muito mais gostoso de que qualquer outra mistura, tirando o hot roll. O hot roll ainda ganha meu coração. Mas de resto, você passa a apreciar, menos é mais. Não só sushi, mas comidas como o gyudon, né, é o arroz com carne por cima e é tão simples, mas é tão gostoso, é impressionante. Culinária japonesa, meu coração. Quarto ponto, segurança e solidão. Bom, segurança. Eu não me preocupo aqui com a minha segurança. Eu posso sair de noite de madrugada. Não que crimes não aconteçam, acontecem, mas se você for comparar com o Brasil, é claro, é injusto, né? É muito menos. Então, eu não me preocupo, eu não penso. Você sai, mexe no celular, eu na academia, a gente já deixa as coisas, deixa a caixinha de fone, tudo ali à mostra. Ninguém mexe. Celular, você pode esquecer, ninguém vai pegar. Às vezes eu coloco pra carregar no cantinho da academia e realmente ninguém mexe. Ninguém mexe. E eu nem me preocupo. E a gente já chegou a perder a carteira também num game center. E a gente voltou e tava lá. Alguém achou e entregou. Então é muito surreal essa parte da segurança. E com certeza, é um ótimo ponto aqui do Japão. Mas vindo nessa balança, você não se preocupa com a sua segurança, mas você vive muito mais sozinho, solitário. Às vezes você fica até depressivo. Às vezes não, tem muitos casos aqui de estrangeiros depressivos no país. Você não tem tantos vínculos, pelo menos no meu caso, mas os poucos amigos que você faz, você sabe, é de verdade. Também pode ser um pouco, não vou generalizar, mas é um pouco de personalidade, de você escolher melhor quem tá perto de você. No seu dia a dia, você não tem tanto aquele costume de sair pra comer fora. No Brasil eu sentia mais isso, né? Tipo, uma quarta-feira, no meio da semana, eu ia com a minha família na casa dos parentes ou de, sei lá, amigos. Vamos jantar hoje junto? Tá no meio da semana? Bora. Aqui não tem isso, não. Não tem. Eu tenho menos companhia. Então, você acaba se fechando mais pro mundo, assim, eu já tinha um lado introvertido mais tímido no Brasil e aqui isso piorou. Então é o lado negativo, né? Tem as mudanças positivas, que eu falei muitas até agora, mas também tem as negativas, e eu acho que essa é bem negativa, né? O lado sociável. Bom, outro ponto agora é sobre a minha identidade. Eu tenho essa consciência agora que eu nunca vou ser vista como igual aqui no Japão, pelos japoneses. Você nunca vai se encaixar completamente. Mas eu sinto que eu mudei tanto a um ponto de que eu também não me sinto 100% brasileira, digamos, no modo de na cultura, né, nos modos mesmo. Indo para o Brasil eu percebi isso. Então é como se você não se encaixasse 100% no Japão e não se encaixasse mais 100% no Brasil. Eu nunca vou deixar de ser brasileira, com certeza. Mas isso mudou. Agora eu fico entre 2 países, meu coração tá metade, metade e ao mesmo tempo eu não pertence 100% a nenhum dos lugares. É como eu sinto, pelo menos. Dá pra entender? Claro que a vantagem é que você pode ficar sempre entre esses 2 mundos, esses 2 países. Então, ao mesmo tempo que você não sente que o seu coração pertence a 100% a nenhum dos 2, você pertence ao mesmo tempo aos 2. Então, é bom, né? Sexto ponto, a maturidade. É claro que eu ia amadurecer de todo jeito. Eu vim pro Japão com 21. Eu tô com 29. São 8 anos. Eu amadureci muito, muito aqui. Mas aqui, mesmo sabendo que com o passar dos anos eu ia amadurecer, aqui é como se fosse muito acelerado, sabe? É na marra. Aqui, como as pessoas costumam dizer, é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, desencadeou muita ansiedade pela solidão, por estar longe da família. Agora eu já acostumei, mas é ruim você se acostumar também com a solidão, né? Eu tenho meu marido, mas essa parte sociável pega muito, pega muito. E você trabalha bastante, você não se sente inclusa muitas vezes, até você se acostumar, né? E aceitar que
Tá tudo bem, tá tudo bem. E não desistir mesmo assim, ser otimista, ser mais otimista, tem dias bons e ruins. Enfim, tudo isso me fez amadurecer muito, 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 muito. Então, o Japão foi muita dor e gratidão. Eu acho que eu tô num ponto mais tranquila e esperando melhorar cada vez mais. Morar no Japão, no fim das contas, me mudou de muitas formas. Umas eu abracei, foram positivas, outras doeram, mas as duas me fizeram crescer. E eu passei a entender que eu não preciso pertencer 100% a um lugar para ser quem eu sou. Hoje eu sou feita dessas misturas, dessas experiências e tá tudo bem. Se você já morou fora ou mora e já sentiu que mudou com o tempo, me conta as suas experiências no comentário que eu vou adorar ler. Apesar de tudo, eu sou muito grata por essa jornada. O Japão me ensina coisas que eu não teria aprendido se eu tivesse ficado no mesmo lugar. Foi difícil, foi solitário às vezes, mas foi bem transformador. Obrigada por estar aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo.